Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais um Imamura Podcast, o programa que vai otimizar você para o próximo nível. Eu acredito que conexões mudam o jogo, por isso eu trouxe uma pessoa super especial para a gente falar sobre vendas. Você vai pegar umas dicas muito boas aí hoje para melhorar o seu processo de vendas, estruturar a sua equipe, quem sabe. Mas antes da gente falar com o nosso convidado, eu vou falar de quem está patrocinando este episódio, que é a Niara. A Niara é a ferramenta líder em produção de conteúdo e SEO com utilização de inteligência artificial. Então, se você está aí no seu processo de SEO e ainda não usa uma IA, eu te convido a escanear o QR Code que está aqui na tela, ou então clicar no link que está aí na descrição do vídeo, para você testar a Niara por 7 dias grátis. Vou trazer aqui alguns exemplos de funcionalidades que você encontra na Niara. Você pode produzir os seus briefings, produzir os seus conteúdos a partir do briefing, tem a produção de descrições de produto em massa, e além de você fazer pesquisa de palavra-chave, topic cluster e várias outras pequenas atividades que, com certeza, com uma inteligência artificial, a gente vai ganhar muito mais produtividade. Inclusive, essa é a promessa da Niara, que você pode aumentar em até 10 vezes a sua produtividade utilizando esta ferramenta. Então, vai lá, testa, que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu uso na minha agência e recomendo para vocês. Fechou? Lisane, Cadu, muito obrigado por patrocinar mais esse episódio. E vamos falar aqui do nosso convidado. Ó. Vou pegar aqui a minha colinha. Ele é mineiro, atleta e apaixonado pela sua família. Ele é formado em publicidade e se especializou em estratégias de negociação em Harvard. Já viu que não é fraco, que é um tema que ele é um constante estudioso. Com mais de 10 anos de experiência em vendas complexas, é um líder que acredita no exemplo como ferramenta de gestão. Ele é coautor do livro Vender é Minha Arte e hoje ele é líder de vendas do PicPay Benefícios. Com vocês, Lucas Alves. Fala, Lucas. Fala, grande Daniel. Super obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação. Vai ser um prazer poder compartilhar com seu público, sua audiência, algumas técnicas, estratégias de venda, ferramentas para ajudar o pessoal a destravar e vender mais, né? Quem não quer vender mais? Sim, com certeza. E, né, e até, além do óbvio da nossa amizade aí, quando eu pensei em vendas, tinha que trazer você aqui para bater um papo, mas você trabalhou muito tempo lá na RD, né? Aí, inclusive, foi lá que a gente se conheceu por meio da RD. Você chegou uma época a atender a gente lá no ecossistema, e você lida muito no dia a dia com agências como a minha, como a Du, enfim, como várias agências do mercado. Já diz aí pra gente, quais eram as características de uma agência que vende bastante? Cara, pode parecer besteira, mas a primeira coisa é ter um vendedor. Olha aí. É muito comum pelo tipo de produto que a agência vende. Eu trabalhei durante 3 anos no mercado de parcerias da RD. Uhum. Antes de ir para a RD, eu trabalhei por quase 10 anos numa agência. Então, assim, dentro de agência eu já trabalhei 1 ano na mídia, 1 ano no financeiro, 1 ano na produção gráfica e depois uns 6 anos no atendimento. Então, tenho certo conhecimento sobre o mercado de agência. E atendendo a agências, já conversei com mais de 200 donos de agências no tempo que eu trabalhava na RD. Uhum. E por incrível que pareça, era muito comum, pelo tipo de venda ser uma venda técnica. Então, a gente vai falar sobre SEO. Na maioria das vezes, a pessoa que decide abrir uma agência, ele não é um exímio vendedor. Ele é alguém que entende tecnicamente de marketing, ou de SEO, ou de design, e que começa a prestar uns freelas, se junta com outro sócio que entende de outra área que envolva serviço dentro da agência, e aí vai trazendo cliente, na maioria das vezes por indicação, e entende que, eu não consigo trazer um vendedor porque minha venda é muito técnica, meu vendedor não vai saber explicar bem como eu explico. Uhum. Isso, para mim, era um grande diferencial das agências que performavam bem, era entender que o vendedor aprender o tecniquez de vender marketing, se ele tiver as características de comportamento de um bom vendedor, rapidinho ele pega 1, 2 meses assistindo, acompanhando as vendas do dono da agência, ou de quem está fazendo naquele momento, rapidinho ele pega o como vender serviço de agência. Uhum. Outro ponto é processo bem definido. Então, agência que tem canais de geração de demanda, claro, que não depende só de indicação, que na maioria das vezes a agência conversava com o dono, ele, não, meu principal canal são indicações. E ainda assim não tinha uma estratégia clara de indicação. Então, Uhum. programa de indicação, que seja, meu cliente que
indicar uma empresa e ela fechar comigo, vai ganhar R$1.000 de ads no mês que vem. Estratégias bestas para poder fazer com que, para incentivar, se o seu principal canal é indicação, incentiva as pessoas a te indicarem cliente, né? Então, ter processo claro, canais diversos de geração de demanda, né? Então, ter um olhar atento para isso. Agência que consegue acompanhar indicadores, então, entende que o indicador de venda que a gente precisa acompanhar não é só a última linha, o resultado no final do mês, eu tenho que acompanhar os indicadores que causam resultado, né? Então, volume de oportunidades que meu time está gerando, quantas ligações meu time de vendas está fazendo. Então, vendas, na minha visão, Daniel, é organização de processo, ferramentas e pessoas. Pessoas, tempo de qualidade dedicado ao comercial da agência, né? Na maioria das vezes, quando é o dono que faz venda também, ele tem 1 milhão de outras atribuições que ele precisa fazer e acaba dedicando a vendas quando dá tempo, sendo que é aquilo ali que vai fazer com que a agência dele cresça, né? Eu brinco que muitas vezes esse dono aí, ele sofre vendas. A pessoa já chega comprada, ela já chega assim, pô, me indicaram, falaram para eu contratar você, ponto. Ele não tem nem tanto esforço. Às vezes ele, óbvio, vai fazer uma explicação técnica para a pessoa ter certeza do que está contratando, mas não tem um processo. Aconteceu. Sim. Então isso é bem legal. E essa história que você contou é a minha. Técnico, abriu agência, aí teve que aprender a vender. Sim. E hoje eu estou com um vendedor. Mas vamos lá. Para quem ainda não chegou nessa etapa que eu tenho o meu vendedor, quais são as principais características, vamos chamar assim, habilidades que a gente tem que prestar atenção quando for contratar o primeiro vendedor? Pô, acho que a primeira coisa é ambição, cara. Ambição é uma característica que não é o Lucas que está dizendo que isso é difícil. Se a gente conversa com psicólogos, entendedores da mente humana, entende que a ambição é algo muito difícil de você desenvolver na pessoa. Então, ambição, escuta ativa, resiliência. E aí, claro, isso tudo depende... Se você está falando que a gente vai contratar o primeiro vendedor da agência e o objetivo, nesse primeiro momento, é encher o topo do funil, cara, não precisa complicar muito. Contrata uma pessoa, um estudante, alguém que ainda está na faculdade, mas identifica nessa pessoa que ela é uma pessoa que tem vontade... que vai estar disposta a seguir o processo que você vai definir. Então, eu procuro identificar quando eu estou entrevistando vendedores júniors, o nível de vontade que aquela pessoa tem, porque, principalmente quando a gente está em início de carreiras em vendas, é o volume que vai fazer com que você ganhe musculatura. Então, a pessoa precisa estar muito disposta a pegar o telefone, ligar mesmo, ter cadência, disciplina, consistência. Então, características que eu procuro no meu time: determinação, ambição, resiliência, inteligência emocional e vontade, cara. O vendedor tem que ter vontade, tem que querer fazer as coisas acontecer. Senão, a área de vendas, quando a gente fala numa operação muito robusta, a taxa de conversão de oportunidade, de novas reuniões para venda, ela fica em torno de 40%. Uma operação que roda muito bem. Ou seja, a cada 10 conversas eu vou tomar 6 nãos, pelo menos. Então, se é uma pessoa que não tem resiliência, trabalhar com vendas se torna um sofrimento para ela. A gente costuma dizer que em vendas você tem que ter amor ao próximo, né? Não deu com esse, próximo. Então, se a pessoa não tem não pensa dessa forma, ela vai sofrer muito, cara. E aí acaba virando um desgastante o trabalho no dia a dia, né? Sim. Então, vamos lá. Contratamos nosso primeiro vendedor, igual você comentou aí. Só que aquilo, minha agência ainda não tem os processos e tudo mais. Qual que é o risco, pra galera entender, qual que é o risco de você... Beleza, você tem um bom vendedor, mas você tem 0 processos. Sim. Cara, acho que o principal ponto é você não conseguir identificar os pontos de evolução. Quando você não tem um processo bem definido, a primeira coisa ok, você contratou esse vendedor, na maioria das vezes da agência, tem um ciclo de rotatividade ali na área comercial. Então, poxa, Lucas, eu desenvolvi o vendedor, ele foi embora, agora eu vou ter que fazer tudo de novo com a próxima pessoa. Principalmente se você não tiver o processo bem desenhado, você vai ter que fazer tudo de novo, porque você vai ter que começar do zero, porque a pessoa que vai entrar, ela vai pegar, não sabe por onde começar. Então, estruturação da área de vendas, primeira coisa é processo, cara. Eu preciso ter um processo claro para eu entender o perfil de profissional que eu preciso em cada posição. Então,
No meu processo, eu vou ter pré-vendas, a pessoa que é responsável pela geração de demanda, ou não vou ter pré-vendas, meu vendedor vai trabalhar o processo como um todo. Então, se eu desenho o primeiro processo, eu entendo qual que é o perfil de pessoa que eu preciso ter em cada posição, para aí sim eu olhar quais ferramentas eu preciso para executar aquele processo e conseguir medir a eficiência do processo e das pessoas, né? Uhum. E um problema ali que eu vejo também nas agências, que, beleza, ela pode ter o vendedor ou o sócio que vende, enfim, só que muitas das vezes ela não consegue ter previsibilidade nas vendas. O que leva a ter ou não ter previsibilidade nas vendas? Porque isso aí pode quebrar uma empresa. Sim. Cara, acho que a primeira coisa é clareza de quais indicadores a gente precisa acompanhar no dia a dia. Quando a gente fala sobre ter previsibilidade, é eu ter métricas do meu processo para eu conseguir acompanhar de ponta a ponta o que vai acontecer, né? O que eu estou prevendo que vai acontecer se nada mudar do meu cenário atual, ou se eu preciso mudar, o que eu vou fazer para mexer cada um dos meus indicadores. Então, a gente costuma dizer que o vendedor ele precisa dominar os indicadores que movem o ponteiro dele. Então, volume de oportunidades que estão sendo gerados, qual que é o ticket médio dele, qual que é o ciclo de vendas, que aí o vendedor consegue analisar o volume de oportunidades que ele está gerenciando em pipe, tanto em volume de negociações quanto em receita que está dentro sob gestão dele, para conseguir projetar o que ele vai trazer de receita ou de volume de vendas para frente, né? Então, o ponto fundamental é entender quais que são os indicadores que movem o seu negócio, volume de oportunidade, ciclo de venda, tempo de evolução entre cada etapa, taxa de conversão de cada etapa do funil, para aí sim a empresa ter condições de entender, estamos gerando o volume de oportunidades que a gente precisa para poder bater a nossa meta. Acho que isso é o fundamental para poder conseguir ter previsibilidade em vendas, né? Sim, aquilo. Se ele não tem os números, ele não vai saber como faturar mais. Se parou de vender, não sabe por que parou. Exato. É complexo, é complicado, né? E pegando aí você falou que já conversou com mais de 200 agências, 200 donos de agências. O que você percebeu, assim, que são os erros mais comuns? Eu gosto dessa pergunta porque a gente já vai direto na dor. Se é o erro mais comum, provavelmente você que está assistindo aí, você pode estar cometendo um desses erros. Então, pega papel e caneta aí e toma nota se você comete um desses erros aí que o Lucas vai comentar. Maravilha. Bom, quando falo sobre crescimento da agência, Daniel, eu costumo dizer que a agência é do tamanho da ambição do dono. Não adianta, se o dono da agência não tiver disposição, não tiver sonho grande, ele vai se limitar ao ticket médio que ele cobra. Então, ele diz, principalmente quando a agência trabalha só com indicação, ela acaba vendendo para quem quer comprar dela e não para quem ela, de fato, gostaria de vender. É muito comum o dono que vende falar, cara, minha taxa de conversão é altíssima. Se eu conversar a cada 3 reuniões, eu fecho pelo menos 2 negócios. É claro, o poder de negociação está todo na mão dele. Ele rasga desconto, não tem o cálculo ideal sobre quanto ele de fato deveria cobrar daquele cliente para fazer sentido atendê-lo, porque como ele não tem previsibilidade, quando você trabalha só com indicação, dificilmente você tem previsibilidade. Você sabe quantos clientes vão te indicar no mês que vem. E aí, como ele não tem previsibilidade de topo de funil, de entrada de novas oportunidades, ele acaba rasgando desconto, aceitando o escopo maior do que ele deveria de fato. Então, ter essa clareza de canais de geração de demanda, para mim, na agência é fundamental. É um erro muito comum ser limitado a indicações. Outro ponto uma área de vendas minimamente estruturada, então não precisa ser um bicho de 7 cabeças. A gente tem, a gente tem conteúdo gratuito aí na internet, CRM de graça. Então, não ter hoje um playbook bem definido, minimamente definido, porque o processo ele já existe, você precisa documentar para entender se está fazendo sentido o seu processo atual para onde você quer escalar o seu negócio. Ferramentas para você poder minimamente entender aonde que estão os gargalos do funil da agência, né? Então, isso é um erro muito comum. A agência, ainda, por incrível que pareça, ainda tem agência que o CRM é um quartinho de bagunça. Eu cansei de ver a agência que eu pego o CRM e ele tem lá uma etapa no fundo do funil que chama follow-up de proposta. E aí, lá nessa etapa, tem
todas as propostas que ele já enviou e o cliente sumiu. Uhum. Cara, desapega. Pipe tem que ser limpo para você ter condição de ter previsibilidade. Então, se eu sei que as últimas vendas que eu fechei, então pega uma análise dos últimos 3 meses, que seja, as últimas vendas que a gente fechou nos 3 meses, desde o momento que eu fiz a primeira reunião com o cliente até a hora que eu fechei, a gente teve um espaço de 30 dias, eu sei que meu ciclo de vendas, pelo menos no recente, ele é de 30 dias. Oportunidade que está ali há 90 dias, 100 dias, cara, mata. Tira do funil, porque isso prejudica a previsibilidade, fica te dando a impressão que você tem... Muita coisa na fila ali. Exato, que você tem muita negociação acontecendo, mas aquilo ali foge totalmente do seu padrão de fechamento de contrato. Então, tira da frente, porque isso te dá, inclusive, para quando existe um gestor olhando para um funil do vendedor, limpa o pipe do vendedor para dar mais liberdade, de espaço na agenda dele, para ele prospectar e abrir novas portas, porque essas que estão ali são fumaça. Ele está fingindo que tem negócio no pipe, sabendo que foge do padrão de fechamento, né? Sim, e eu, assim, né? Você pode até me corrigir se eu estiver falando bobeira, mas às vezes isso aí também é um reflexo porque a pessoa que está ali na venda, né, o vendedor, ele está com medo de ir para o fechamento, ou vai ou racha. E apertar um pouquinho a negociação para ver se fecha, porque o cliente, ele sempre, não, tô vendo, vou falar com o meu sócio, depois eu te retorno, né? Passa 90 dias. Exato. Mas às vezes o vendedor precisa ter uma atitude de... E aí, vai fechar ou não vai? Porque se não for, já encerra ali a oportunidade no CRM e vai pro próximo, né? Exato. Eu costumo dizer que oportunidade para ela ser mantida dentro do pipe, Daniel, para fazer sentido, eu preciso ter um próximo passo claro e um processo de fechamento bem desenhado. Então, se o vendedor está ali com o retorno, as anotações que ele tem na oportunidade são follow-up com o cliente, já tem 1 mês que ele está repetindo uma ação e a oportunidade não evolui. Aquilo ali já não é mais uma oportunidade de negócio. Mata, dá com perdido, dá um break um break-off no lead, né? Então, fala, entendo que eu estou tentando falar contigo nesses últimos 30 dias, ainda não consegui, entendo que o projeto deixou de ser prioridade para vocês, quando voltar, assim, a gente volta a se falar e tchau, obrigado, vamos para o próximo. Oportunidade dentro do CRM, aí essa é uma dica fundamental para gerente de venda na relação com o vendedor. Ele entender que a oportunidade que está dentro, o negócio que está dentro do CRM, qualquer pessoa que conheça do seu processo, então conheça o seu playbook de vendas, precisa ter condição de abrir aquele negócio e ter clareza de o que precisa acontecer para aquela oportunidade fechar. Porque se eu que estou gerenciando o negócio não estou sentado na minha cadeira amanhã, a outra pessoa, o dono da empresa, o outro vendedor, precisa ter condição de olhar sendo uma pessoa que domina o processo, que entende, saber o que precisa acontecer. Estágio, quem que é tomador de decisão, qual que é o processo de fechamento, então tem que passar pelo jurídico, quanto tempo o jurídico daquela empresa precisa para poder aprovar o contrato. Enfim, tem que ter muito claro o que precisa acontecer para aquele negócio virar um cliente, né? Sim, e tem até, vamos dizer, algumas técnicas para tentar descobrir o próximo passo, deixar tudo agendado e também entender como que você pode apertar o cliente. Então, tipo, qual que é o seu processo? Tem que falar com o jurídico, mas quando você quer começar? Que se o jurídico demora 30 dias para aprovar um contrato e ele quer começar o projeto daqui 15 dias, a conta já não está fechando. Aí aquilo, você vai trazer uma urgência para fechar o quanto antes para começar o projeto. Então, o follow-up ele pode ser mais inteligente, né? Perguntas estratégicas. Com certeza. Isso que a gente faz, a gente usa muito em vendas, que é perguntar para o lead, tá, mas quando que você tem expectativa quando que você já se enxerga utilizando a nossa solução, ou que você já enxerga esse processo acontecendo com a nova ferramenta? Ali você vai conseguir ter pelo menos uma ideia na cabeça dele quanto tempo ainda demora e aprofundar quebrar esse tempo de evolução de acordo com o processo dele, do lead, né? Então, entender quem que escala, quais que são os stakeholders que estão envolvidos, quem que é influenciador, para não correr o risco de acontecer aquela velha situação de, ok, por mim está aprovado, agora a gente só precisa passar pela aprovação do diretor. E aí, esse só precisa trava o processo como um todo, porque o diretor não estava envolvido, e aí o processo tem possibilidades de não andar ou dele ter outras soluções que a gente nem sabia que ele estava avaliando, né? Sim, com certeza. E pensando aí, né, nesse universo aí de contrato vai, contrato vem, o diretor não estava no começo, não pegou tudo, aí tem muita negociação. E eu vi ali que você
estuda muito essa questão da negociação. Como não apelar para o desconto? Porque alguns vendedores só fecha se tem desconto. Se não tem como dar desconto, perdi a oportunidade, etc. Que técnicas a gente pode usar para tentar fugir um pouquinho do desconto? Ou, quando for usar de uma forma mais inteligente? Sim. Cara, tem um poeta, Mike Tyson, que ele fala que todo mundo tem um plano até levar um soco na boca. Uhum. Em vendas, cara, eu cansei de ouvir ligações de vendedores que o lead traz essa objeção. Cara, beleza, se gostei e tal, mas se você não me der um desconto, a gente não vai evoluir. Ou o lead traz algum preço, o preço como objeção, né? Uhum. E o vendedor sabe que tem o preço sob o poder dele, então tem uma margem ali, ele abre essa negociação, esse desconto, e aí o lead traz uma objeção, uma próxima objeção depois, Sim. ou pede mais alguma coisa para poder evoluir a negociação, né? Ponto fundamental, Daniel, primeiro isolar as objeções, então entender o lead, o que ele trouxe como trava para evoluir, antes de apresentar uma solução para aquele primeiro problema que ele trouxe, valida. Se a gente conseguir resolver isso, é só isso que está travando para a gente poder evoluir a negociação. Uhum. Cara, o brasileiro, ele negocia, ele já sabe que, na maioria das vezes, tem uma margem de negociação de preço ali, né? Uhum. Então, fica sob responsabilidade do vendedor. Não entrar para a negociação já no seu limite, né? A gente costuma dizer que você precisa definir um preço âncora para entrar na negociação. Então, ancorar o seu preço em cima do valor é a ponto fundamental. Então, trazer clareza para o cliente que os 10 mil que eu estou dizendo que você vai pagar aqui é para resolver aquele problema de 200 mil que você me disse que tem, aquela meta de 200 mil. Tá claro isso para você? Porque quando o lead traz uma objeção de preço em cima disso, fala, cara, ficou alguma dúvida, então, sobre o que a gente estava falando? Acho que não ficou claro que eu estou te dizendo que você vai pagar 10 mil para resolver um problema de 200 mil que você trouxe. Tem alguma dúvida ainda nessa etapa? Qual a sua dúvida nessa etapa do processo? Uhum. E evoluindo, cara, isolando as objeções e aprofundando e aí você vai tratando objeção por objeção até de fato chegar. Se o fato for preço, você precisa ter o domínio de até onde você pode chegar, isola essa situação e define próximos passos claros. Tá, vamos supor que eu tenho a condição, faço isso muito, eu tenho a condição na mão, eu isolo a objeção e falo, tudo bem, se a gente conseguir chegar, eu não tenho autonomia para poder te dar esse desconto. Se eu conseguir conversar com o meu diretor, que, cara, não é algo simples ele não costuma aprovar esse tipo de desconto. Eu tive uma negociação com um cliente semana passada, que o cliente pediu essa condição semelhante à sua e ele não aprovou. Eu vou tentar, posso conversar com ele, mas se eu conseguir, se aprova, é só isso que falta para a gente evoluir? Maravilha, cara, dou um tempo, ligo para o lead de volta, falo, beleza, consegui, vamos embora, já tem contrato, próximos passos de contrato, claro. É você ter o domínio do processo e isolar as objeções. Uma estratégia, vamos dizer, você vai me dizer se a minha estratégia de vez em quando que eu aplico, ela é boa. Às vezes o cliente chega, né, pedindo esse desconto, às vezes porque fala, mas a gente vai começar a parceria agora, não tem como você dar um desconto? Muitas das vezes eu sei dessa margem, e só que eu dou para o cliente por um tempo bem pré-determinado. Tipo, não vai ser o contrato inteiro com essa faixa de desconto. Vão ser os 3 primeiros meses nesse valor diferenciado. E após essa data, a gente entra no valor que a gente negociou originalmente. Para você poder conhecer a gente. A partir de 3 meses você já conhece a gente, sabe que a gente gera resultado. A partir dali, a gente volta para o valor cheio que a gente negociou. Normalmente eu uso essa aí. Boa. Cara, o que diferencia o profissional do amador é a prática, cara. O Cristiano Ronaldo, quando ele chega na Copa do Mundo, estádio lotado, ele recebe a bola dentro da área e toca pro gol com calma, ele já viveu aquela situação ali milhares e milhares de vezes. Uhum. Então, um erro muito comum de negociadores é não se preparar para entrar para a negociação. Uhum. Então, se eu sei que a situação pode acontecer, não pode ser uma surpresa para mim. Então, se eu sei que preço é algo que aquele lead pode questionar na hora que a gente entrar para a mesa de negociação, eu preciso já ter planejado qual que é o meu preço limite. Então, se eu entrei com a âncora em 10 mil, eu preciso ter clareza que eu posso fechar até 7 mil e que para baixo de 7 para mim não faz sentido.
para eu poder ter segurança desse contorno de objeção, de isolar as objeções, de poder, de fato, ter as ferramentas. O exemplo que você deu é isso. Se você tem clareza da margem, então, se o meu custo, exemplo simples, meu custo de aquisição de cliente, ele está em 10 mil. E a minha mensalidade com o cliente é de 10 mil. Poxa, mas eu estou pagando 10 mil para colocar um cliente de 10 mil para dentro de casa? Pô, se eu sei que o meu lifetime velho, né, o tempo que ele fica comigo é de 12 meses, ele não é um cliente de 10 mil, ele é um cliente de 120 mil. Então, faz sentido eu colocar esses 10 mil para pagar 10 mil ou eu colocar esses 10 mil no meu desconto, na minha margem de negociação com ele, eu vou diminuir os 10 mil para eu poder trazer 110 que seja. Exato. Então, ter essa clareza de onde está a minha linha de negociação e preparar para entrar para a negociação, e aí não só com relação a preço, se eu sei que escopo é algo que o cliente pode trazer para a mesa de negociação, eu preciso me preparar de possíveis cenários, para na hora de chegar na mesa eu tenho condição de tomar a decisão, de fazer com que a pessoa tome a decisão de imediato, né? Até um ponto que acontece até com certa frequência, às vezes o cliente ele quer avançar para o desconto, mas também uma outra estratégia que dá para adotar, e é comum no nosso universo de agência, às vezes, você bonificar ele com alguma coisa a mais, como entregável, sei lá, vamos pegar conteúdos para o blog. Você adiciona mais uns 2, 3 conteúdos de blog na proposta sem alterar o valor, mas é porque o cliente vê que ganhou algo, ele se sente feliz, ganhei a negociação. Exato. Só que é aquilo, para a empresa, o custo de fazer 3, 4 textos a mais é muito menor do que eu dar um desconto de R$1.000 na mensalidade, etc. Então, tem que saber que às vezes é melhor você ofertar algo novo do que tirar preço, né? Baixar o preço, né? Exato. Por isso que é fundamental entender o que é importante para aquele cliente, para aquele potencial cliente, antes de fazer qualquer proposta para poder evoluir a negociação. Então, o exemplo do preço. Pode ser que preço não é o que é mais importante para aquele cliente. Pode ser que seja prazo, pode ser que seja volume de entrega, né? Então, ter muita clareza o que é importante para aquele potencial cliente é fundamental para você poder ter, não rasgar desconto à toa. Sim. Eu costumo dizer que proposta, quando a gente fala sobre proposta em agência, erros muito comuns, cara. Principalmente o tempo que eu via as agências parceiras da RD. A RD tem um template de proposta. Cara, eu via, mas muitas e muitas vezes, agências usando o mesmo template de proposta. O cliente, quando ele contrata uma agência, criatividade é uma das coisas que ele está esperando da agência. E aí eu falo criatividade não é nem só com relação às peças, com relação às propostas de solução que a agência vai trazer. O cliente pega e vai fazer uma concorrência, ele pega 3 propostas que o layout é praticamente o mesmo. Troca a fonte e a cor. E olha lá se troca. Exato. Então, eu costumo dizer que proposta, cara, você precisa ter clareza de quais que são as seções da sua proposta. A minha sugestão para o cenário de agência você tem uma primeira seção da proposta que é construção de autoridade. Perfeito. Então, eu vou trazer ali um case que seja relevante para aquele cliente, porque não adianta, tem agência que traz 10 cases ali, mas um de maquiagem, outro de depósito de material de construção, e nós estamos falando de um e-commerce aqui, uma coisa que o contexto não tem nada a ver o case. Então, traz ali 1, 2 cases que tenham a ver, um breve resumo da histórico competência da agência. Então, primeira sessão, construção de autoridade. Depois eu preciso trazer objetivos, cara. Preciso trazer clareza, porque eu só monto uma proposta depois que eu fiz um bom diagnóstico. Então, se eu fiz uma primeira reunião com o cliente, fiz ali um diagnóstico de quais que são as dores, objetivos que a empresa tem, eu preciso trazer isso com clareza para logo para o começo da minha reunião, para o cliente e o lead que eu estou conversando ali, ele olhar e falar, poxa, o Daniel entendeu quais que são as dores da minha agência, do meu negócio, quais que são os problemas que eu quero resolver. Depois dos objetivos, eu vou trazer o cenário atual. Então, eu vou mostrar para o cliente, cara, olha o quão distante você está dos seus objetivos. E aí, eu vou trazer o estudo que eu fiz, o que ele está fazendo hoje de comunicação, quais que são as dores que eu mapeei no diagnóstico. Eu vou provocar as dores nele para ele ver, caramba, eu estou muito longe dos meus objetivos. Eu gosto de trazer um reforço dos objetivos no final, após, né? Após.
E aí eu trago, bom, agora eu vou te mostrar como nós vamos resolver, te ajudar a sair do cenário e chegar nos seus objetivos. Aí a agência entra com o escopo dela, mostra, ó, para esse problema que a gente identificou, a gente vai trazer essa solução, para esse problema a gente vai trazer essa solução. Ficou claro para você, depois, ao final da apresentação da solução, ficou claro para você como que nós vamos te ajudar a atingir todos esses objetivos, cliente? Ficou. Maravilha, isso vai te custar tanto. Aí sim eu trago o preço. Porque eu já trago para o lead ali um receio inicial de questionar o preço. Falei, cara, você acabou de me dizer que ficou claro para você como que nós vamos te ajudar a sair do buraco que você está para poder chegar nos objetivos que você tem. Você está realmente me dizendo que 10 mil para resolver aquela meta de 1 milhão que você me disse que tem é caro? Onde que ficou a dúvida aqui do processo? Sim. Então, essa é uma linha de organização de proposta que eu vi as agências tendo mais sucesso, uma vez que eu estou construindo a história junto com o lead, né? Uhum. E, para você que é aluno da comunidade Mamura, a gente tem um modelo de proposta que segue exatamente isso aqui que o Lucas falou. Inclusive, lá vocês vão entender o que é esse levantamento das dores do cliente, porque você pode usar uma ferramenta como a SEMrush e para nós de SEO é muito claro a gente conseguir ver se o site está perdendo posicionamento com o passar dos meses, se ele está perdendo acessos. Você vai trazendo essas dores, mostra lá se o Page Speed Insights dele está trazendo uma nota terrível. Essas são algumas coisas que você vai provocar o cliente falando, ó, você quer aparecer no topo do Google, mas você não está tendo... Você tem todos esses problemas que a gente precisa resolver, eu consigo resolver, e aí entra no custa tanto. Então, prestem atenção nesse detalhe aí, vão lá, quem já é aluno, vai lá e pega esse modelo de proposta, e aí aquilo, adapta com o seu layout, faz do seu jeito para ficar personalizado para vocês. E, Lucas, um ponto, né, até que eu queria comentar, não quis te interromper, um problema que, às vezes, é gerado na mesa de negociação, principalmente quando é o dono, que rasga desconto, faz tudo. E aí é um alerta para quem está aí em casa. Quando a gente traz o cliente que está assim, no talo, não tem margem para nada, tá tipo, ou tá até, às vezes entra no prejuízo. Aí a operação tem que se desdobrar para não gastar muitas horas nas atividades, porque cada hora conta e é prejuízo. Sim. Esse tipo de cliente, ele vira um problema na agência, porque qualquer coisinha extra que ele pedir, é impossível você fazer uma reunião, um texto a mais. É o aniversário da minha empresa, esqueci de pedir um post. Não dá para fazer um post a mais, porque se você fizer... é 500 conto que você tem de prejuízo ali. Sim. Então, é um ponto aí que presta atenção. Se você já entra, você fecha o contrato no talo, não tem margem para absolutamente nada, tá só trocando dinheiro ali, isso pode virar um problema que você não vai conseguir atender bem o seu cliente. Então, toma nota. Os vendedores que trabalhavam comigo na RD, eles brincavam com um jargão que eu uso, que a agência tem 4 tipos de cliente, cara. Uhum. Ela tem um cliente que não dá dinheiro e dá trabalho, só dá trabalho. Uhum. Então, não dá dinheiro e nem prazer de atender. Cara, 90% das agências que eu conversava, quando eu falava desse primeiro perfil, a pessoa que estava na interlocução já dava risadas, porque lembrava de algum cliente que, putz, realmente, esse cliente não me dá nem dinheiro nem prazer. Uhum. O cliente que não dá dinheiro, mas dá prazer de atender. Então, no exemplo que você deu agora, se eu estou numa margem muito apertada, mas é um cliente que não vai me dar dinheiro, mas vai dar prazer para o time atender, então era muito comum, o dono da agência é faixa preta de jiu-jitsu, aí ele vai atender a Associação Brasileira de Jiu-Jitsu. Pô, negócio que ele tem prazer de atender, ele vai ter que fazer, vai rolar um evento, eles vão ter que produzir as peças do evento, enfim... O time da agência tem prazer ou um cliente que libera para a agência poder ser mais criativa, uma ONG, alguma coisa assim. Pô, maravilha, vamos embora. Não dá dinheiro, mas dá prazer. O cliente que não dá prazer de atender, mas dá dinheiro. Então, cara, esse cara paga as contas, ele enche o saco da agência, dá trabalho, mas quando a gente olha a linha de faturamento, é o nosso cliente com maior faturamento. O que a gente pode fazer para a gente poder melhorar a nossa relação com esse cliente, para a gente poder tentar melhorar a maneira como a gente lida com ele, né? Ou com que ele lida com a gente. Uhum. E o cliente que dá dinheiro e dá prazer, que é o cliente, o sonho de todas as agências. Quando você trabalha só com indicação, por exemplo, mas muito dificilmente você vai conseguir trazer para sua agência cliente que dá dinheiro e que dá prazer. E quando você não tem previsibilidade de entrada de novos clientes, você não consegue traçar um plano de desligamento dos clientes que te dão dinheiro, que não dá dinheiro nem prazer de atender. Uhum. Então, você faz aquele mapa ali para poder entender em qual quadrante
estão cada um dos clientes da sua agência, na grande maioria das vezes a agência olhava e falava, pô, caramba, eu tenho muito cliente aqui no quadrante que não dá dinheiro e não dá prazer nele. Claro, você trabalha só com indicação e rasga o desconto na hora da negociação. Então, ter essa clareza da saúde da carteira dos clientes da agência faz com que ela consiga, com que as lideranças da agência consigam entender a estratégia que ela precisa fazer, tanto para atração de novos clientes, encontrar o que são características semelhantes dos clientes que dão dinheiro e dão prazer. E aí, quando eu falo sobre características semelhantes, não é só segmento de mercado que aquele cliente atua. Características de faturamento daquelas empresas, se a empresa tem uma pessoa no marketing do outro lado, entendeu? O que são características que são semelhantes daqueles clientes ali que a gente gosta de trabalhar e que dá dinheiro para eu poder ir bater na porta de outros clientes semelhantes a esse. Muito comum a agência não ter uma visão que semelhança entre clientes. Então, por exemplo, a gente fala sobre mercado de educação, mercado de saúde, mercado de construção civil. São 3 mercados que eles têm uma semelhança muito grande quando a gente fala sobre processo de compra. Você não compra saúde sem falar com alguém, na maioria das vezes. Então, eu preciso converter o lead, vai cair, vou falar ou com o vendedor que vai me vender, ou com uma secretária que vai me atender para poder agendar a consulta ou agendar a evolução daquela negociação. O mesmo acontece, você não compra... e outra, você não compra se não tiver confiança. São 3 segmentos que você não compra se você não tiver confiança naquilo ali. Nem educação, nem saúde, nem moradia, onde que você vai comprar um apartamento, né? Então, entender que o que a agência precisa ter clareza é da jornada de compra que o lead daquele cliente percorre e que a gente consegue entregar sucesso para esse tipo de cliente, por exemplo. Né? Se o desafio que esses mercados têm são geração de alto volume de leads, eu preciso converter para falar com alguém de vendas. Para aí sim a venda de fato acontecer, são mercados que têm dores semelhantes. Se você consegue atender um desses, muito provavelmente você vai conseguir expandir mercado para outros. Sim, por exemplo, lá na Consultoria Digital, hoje a gente atende todos os tipos de cliente, porque a gente tem uma lista bem grande. Só que, por exemplo, a gente sabe que quando é a área de serviços, a gente é muito bom. Então, qualquer empresa que vende serviços, com certeza a gente vai gerar um baita de um resultado. Não que os outros não tenham, mas a gente tem muito mais facilidade do que, às vezes, pegar um cliente que não é serviço, é de outra área. Então, isso aí é real. E, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar do seu livro? Bora! Cara, Vender é minha arte. A editora Chave Mestra convidou alguns autores especialistas em vendas para construir essa obra com ferramentas, processos, caminhos para poder ajudar qualquer pessoa que tenha interesse em vender mais, entender o que ela precisa ter de atenção para poder conseguir escalar a operação comercial. Então, no meu capítulo especificamente, eu falo sobre como estruturar, ou como ter excelência na gestão do funil de vendas, que é muito do que a gente está falando aqui de impacto e previsibilidade, né? Sim. Se eu não tenho... eu dou um exemplo no livro, é muito comum, quem nunca foi num restaurante e teve aquela sensação que o restaurante não estava preparado para receber as pessoas. Sim. E aí, você chega, o garçom, você percebe que o volume de garçons não está suficiente para o atendimento. Demora para chegar o prato. Exatamente, cara. Então, isso tudo, cara, isso é um exemplo simples sobre o impacto da previsibilidade. O cliente sai dali insatisfeito, falando mal do restaurante, provavelmente nunca vai voltar naquele restaurante, né? Vai falar mal e não volta, queimou o filme. Exato. É o impacto da previsibilidade. E quando a gente fala do mercado de agência, é a mesma coisa. Se eu não tenho previsibilidade de entrada de novos clientes, previsibilidade de receita, eu corro grande risco de colocar sobrecarga de trabalho no meu time. Se a gente der sorte de, fizemos 3 vendas no mês, nosso time vai estar super sobrecarregado, a gente vai ter que contratar correndo. Exato. Que é algo horrível. Eu costumo dizer que a gente precisa contratar devagar e demitir com pressa. E se você não tem previsibilidade, você vai acabar tendo que atropelar o processo, e aí é cliente insatisfeito, cliente que já está dentro de casa fica insatisfeito com os atrasos, porque a gente precisa encantar o cliente novo, então o cliente que já está dentro de casa acaba atrasando alguma coisa. Então, cara, previsibilidade é gestão de vendas. Não tem jeito. E isso que você falou
para nós que oferecemos serviço de marketing, é uma realidade. Quanto mais você vende, mais pessoas você precisa para entregar o trabalho. Só que aquilo, se você sabe que, eu fecho 4 novos clientes por mês, beleza, você já sabe que quando chegar num certo patamar, você já tem que abrir o processo seletivo, porque mês que vem vão entrar mais 4, eu já vou começar o treinamento da pessoa, para quando chegar no limite da equipe atual, eu já tenho mais ali disponibilidade de horas para atender os próximos que estão chegando e assim por diante. Então, tem que ter toda uma matemática, assim, vendas também vai impactar na operação, então Com certeza. não dá para descolar. Com certeza. E para adquirir o seu livro, como é que faz? Cara, o livro está disponível no meu Instagram, acho que o canal mais fácil, lucas.alvesbr, tem lá o link para adquirir o livro. Vai ser um prazer. O pessoal me manda um direct dizendo, Lucas, ouvi o podcast do Imamura, eu vou autografar o livro, vou mandar uma mensagem. Aí sim. Esse é o caminho mais fácil para poder adquirir o livro hoje. Beleza, eu vou colocar as redes sociais do Lucas aqui, depois vocês vão lá e peguem o seu exemplar, que com certeza vocês vão aprender muito. Eu já estava dando uma folheada aqui, tem bastante capítulos interessantes, vários vendedores aqui, tá show de bola. E, Lucas, aqui no nosso programa, a gente também gosta de explorar um pouquinho como que você pensa, seus comportamentos, porque sempre trago aqui profissionais de alta performance e a gente gosta de desvendar o mindset aí para ver o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. Bora lá. Qual livro você leu e mudou sua forma de pensar e você recomenda de olho fechado? Negocie como sua vida dependesse disso. Forte esse título. O Chris Voss, que é o autor do livro, é um ex-agente do FBI. Então, ele traz de forma muito boa a contextualização que ele dá, como que negociação impacta na vida e nos negócios, né? A nossa vida é reflexo das negociações que a gente tem. A gente está o tempo todo negociando algo com alguém, né? Você está negociando aonde que você vai almoçar hoje, sua esposa gosta de churrasco, você gosta de comida japonesa. Então, exemplos bestas, né? Mas a gente está o tempo todo. Salário é algo que as pessoas negociam o tempo todo. Então, a nossa vida é reflexo das negociações que a gente faz. E quanto mais preparado você tiver para negociar, melhor você vai ter, menos vão ser suas chances de frustração nas negociações que você vai enfrentar ao longo do dia a dia. Né? E até, aproveitando esse ponto, quebrar aquele mito, né? Que vendas não é dom, é preparo. Exatamente, cara. Eu ouço muita gente dizendo que, eu não sou de vendas, não gosto de vender. Cara, não tem dessa. Todo mundo gosta de vender, as pessoas não gostam de negociar. Ou porque não é confortável em ter conversas difíceis. Negociação, muitas vezes, envolve alguma conversa difícil. Sim. Para mim, a pessoa melhor negociadora que eu conheço é minha mãe, cara, que ela é psicóloga. Então, ela entende comportamento das pessoas. A vida inteira, ela é psicóloga e assim, tem uma gestão austera. Assim, ela não é mão de vaca, mas é super... gerencia muito bem o dinheiro dela. Então, ao longo da vida, eu fui vendo como que ela negociava e sem medo, né? Sem medo de ter conversa difícil. Então, ela consegue muitas coisas exatamente por não ter o medo de dizer não, de dizer o que ela quer, o que precisa para poder evoluir aquela negociação. Sim, e até uma coisa que eu fui aprendendo com o passar dos anos, que quando você entra numa venda, né, num processo de venda e chegou na fase da negociação, é entender que se fica bom para ambos os lados, a gente está indo para um lado bom. Se pender muito para um lado, muito para o outro, algum lado vai sair magoado, aí não é o caminho certo. Então, aquilo, se você sempre está com o pensamento de eu vou resolver, mas vai ficar bom para o Lucas, vai ficar bom para o Daniel. Fantástico. Exato. Eu abri a mão um pouquinho aqui, você abriu um pouquinho da mão aí, fizemos uma ótima negociação. Agora, só o Lucas ganhou, o Daniel perdeu, não foi uma boa negociação. Exato, cara. Justo é a palavra mais forte em negociação, cara. Boa. Justiça. Em qualquer cenário, tem um exercício que eu faço nas minhas palestras, treinamentos sobre negociação. Eu convido algumas pessoas e formo duplas, coloco ali, e o briefing é o seguinte, falo, Daniel, eu tenho R$10 na minha mão, esses R$10 são meus. Você vai fazer uma proposta de valor para a sua dupla que você está disposto a ceder para ela dos R$10. Se ela aceitar a sua proposta de valor, cada um fica com a parte que você propôs. Se ela não aceitar, o dinheiro volta para mim. E aí vocês ficam sem nada. Ok? Ok. Cara, 90% das vezes as pessoas colocam 5 e 5. Então, divide na metade. E quando a pessoa coloca 6 para mim e 4 para você,
é muito comum a pessoa que está recebendo 4 dizer não. E quando eu perguntava, por que você propôs meio a meio? Cara, porque eu achei que era o justo, metade, metade. Cara, então isso traz como que negociação, ou como que a gente usa de justificativas racionais para explicar decisões emocionais. Uhum. Que não faz sentido nenhum nesse cenário. Qualquer proposta, se eu tô te dando os R$ 10, se você propor 9 para você e 1 para outra pessoa, não tem nenhuma explicação racional que faça com que ela recuse um. Porque se ela recusar, eu vou ficar sem nada. Exato. Então, assim, um é melhor do que nada em qualquer cenário. E é muito comum eu ver as pessoas, não, eu não aceitei porque eu não achei justo. Era 7 para ele, 3 para mim, cara, agora você ficou sem nada. Exato. É Então, mostrar, né, o valor da negociação ali. Exato. E isso eu uso muito em negociação com o cliente, cara. Principalmente para quando a gente vai falar sobre contorno de objeção ou quando a gente fala sobre concessões. Uhum. Porque se eu fiz um combinado contigo e você não cumpriu a sua parte do combinado, você está numa posição de cliente, e aí você vem me pedir para eu poder cumprir a minha parte, eu trago muito justo para a mesa nesse... Poxa, Daniel, a gente tinha feito um combinado, e aí por isso que é fundamental você documentar o que está combinado, né? Sim. Tinha feito um combinado disso, 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 e você não cumpriu com essa parte aqui. Você acha justo você me cobrar agora que eu faça isso para você? Então, assim, e aí, na grande maioria das vezes, eu provoco a reflexão na pessoa, Sim. né? No cliente, ninguém gosta nem de sentir que ele passou por uma situação que ele foi injustiçado ou de sentir que ele está sendo injusto. Os dois cenários pesa na cabeça da pessoa. Poxa, eu estou sendo injusto nesse caso, deixa eu refletir aqui e buscar um outro caminho. Isso aí. Show. Fantástico esse momento aqui. E hábitos que você não abre mão porque te fazem performar? Cara, minha vida, eu costumo dizer que ela é fundamentada em 3 pilares: saúde, minha família e o trabalho, nessa ordem. Porque se eu altero, cara, assim, eu sei que em alguns momentos eu vou ter que sacrificar a minha saúde por causa da minha família, sacrificar momentos com a minha família por causa do meu trabalho. Só que se eu mantenho isso por muito tempo, o tripé, ele cai. Uhum. Porque sem saúde, eu não consigo cuidar da minha família, não consigo cuidar do trabalho. Então, hábitos que eu prezo. Saúde em primeiro lugar, então eu procuro comer bem, procuro fazer atividade física. Eu sou um cara de meta, então eu gosto muito de estabelecer meta de treino, então eu acompanho quantos treinos eu fiz no mês, tenho uma conversa comigo mesmo no WhatsApp que eu anoto todo dia. Falo, hoje, mês tal, fiz tantos treinos de tanto. Então, minha saúde, para mim, é algo que é fundamental. Eu gosto de acordar cedo. O pessoal conversa, convive comigo, fala, Lucas, você é louco. Eu acordo 4h20. Ó, então, cedo mesmo. Exato. Eu gosto de acordar cedo porque eu gosto de ler. Eu brinco que eu aprendi a ler com 18 anos. Até então, no colégio, eu lia por obrigação. Uhum. Depois que eu aprendi a ler livros por interesse no conteúdo, de fato, Uhum. eu gosto de ler, eu gosto de ter uma rotina de leitura. Eu sei que se eu deixar para ler à noite, eu durmo muito fácil. Então, eu acordo, tomo meu café, faço a minha oração, leio e depois vou praticar a minha atividade física, eu faço crossfit. Então, vou para a minha atividade física e depois chego no trabalho por volta de 8h30, mais ou menos. Uhum. Show. Também estou no time do CrossFit esse ano. Mudei musculação para CrossFit esse ano. Desafio, Boa. novos desafios. Boa. E o que você faz quando não está trabalhando? Cara, para descompressão, eu adoro cozinhar. Eu Cozinha bem? cozinho bem, cara, cozinho bem. Meus amigos adoram meu pão de queijo, até porque eu morei em Floripa, adoro receber as pessoas, sou família mineira, minha família é muito grande e eu costumo dizer que eu fui criado com muito amor, cara. Então, minha família, a gente se gosta muito. Natal da minha família, pra você ter uma ideia, tem 60 pessoas, assim, é gigante a família. Uhum. E a gente tem tradição de gostar de receber as pessoas. Então, aprendi a cozinhar com a minha mãe, que cozinha muito bem. Eu morei quase 2 anos nos Estados Unidos, e aí lá eu tinha que me virar, né? Então, eu ligava para ela na época, isso tem mais de 10 anos, não tinha a facilidade que a gente tem hoje em dia, você joga no YouTube, você acha qualquer receita passo a passo. Aprendi e hoje coloco na prática. Sexta-feira, para mim, é o melhor dia. Adoro abrir um vinho, coloco um John Mayer para tocar e vou cozinhar. Ah, que legal, bacana. E por que você faz o que você faz? Cara, eu sou apaixonado com resolver problema. Eu gosto de desafio. Desde moleque, desde que eu era criança, eu gostava do desafio. Eu era aquele que
na escola, meu time tava só ganhando e o outro time só perdendo. Eu falei, cara, beleza, vamos troca comigo. Eu gosto do desafio de, vai ser difícil, vamos lá, vamos embora. Algumas vezes no passado podia parecer até um pouco de irresponsabilidade. Falei assim, não, tá dando muito certo, beleza, vamos tentar um outro jeito. Mas eu acho que eu faço o que eu faço porque eu gosto de resolver problema, cara. Eu adoro desafio, eu me considero uma pessoa bastante determinada. Desde pequeno, minha mãe fala, Lucas, você tem que... você quer fazer tudo. Cara, mas se depende de mim, eu vou dar um jeito de fazer. Eu não sou o tipo de pessoa que arruma desculpa, arruma justificativa para o que está dentro do meu poder de ação. Assim como eu não sofro com as coisas que estão fora do meu poder de ação. Então, cara, se eu não tenho condição de resolver, se está fora do meu alcance, eu vou buscar entender o que eu posso fazer para poder fazer com que aquilo me impacte menos ou que eu consiga sair daquela situação, né? Sim, contornar, né? Fazer de alguma forma diferente. Exato. Isso aí. Lucas, a gente está chegando aqui já na reta final do nosso programa e a galera aqui, super mão na massa. Eles gostam de escutar o podcast e já sair fazendo, aplicando alguma coisa. Inclusive, se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e já aproveita aí, desce um pouquinho aqui no vídeo e vamos colocar uma missão aqui para você escrever aqui nos comentários. Vender é minha arte. Escreve aí. A galera não vai entender nada, mas é para você ir lá e eu saber que você assistiu até aqui e pegou todas essas dicas que o Lucas trouxe. E agora a gente vai para a dica mão na massa. Lucas, o que o pessoal pode pegar e terminou, já vai aplicar hoje no seu processo ali comercial, que eles já vão ver ali o 1% melhor nas vendas deles. Boa. Cara, eu começaria documentando o processo. Então, assim, começa pelo começo do seu funil mesmo. O que você faz hoje de geração de demanda? Lista ali quais são os canais de geração de demanda, aonde você está colocando energia para encher o topo do seu funil, que é onde começa a história. Se eu estou fazendo inbound, eu estou fazendo outbound, eu estou trabalhando indicação, o que eu estou utilizando? Tem canal de parceria, o que eu tenho de canal de geração de demanda? Feito isso, o que eu faço depois que eu conseguir gerar o lead, gerar esse potencial cliente? Como que é o meu processo até o momento de fechamento do contrato com aquele cliente? Cara, acho que se a empresa começa a desenhar esse funil, essa parte básica do funil, ter clareza, a gente tem aí, até a RD tem template de playbook de vendas, eu seguiria por esse caminho. Tenha clareza de quais são os seus canais de geração de demanda. Estruturação do funil de vendas é algo que precisa ser o mais simples possível. É muito comum as pessoas confundirem atividade com etapa do funil. Então, follow-up não é uma etapa de funil. Aí tem ali follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3. São 3 etapas do funil. Não, isso é uma etapa dentro da atividade. É uma atividade dentro da etapa de negociação, por exemplo, ou da etapa de apresentação de proposta. Então, simplifica, procura aí no Google agora, funil, playbook RD Station. Tem ali um template de playbook, ele traz com clareza e simplicidade como que você pode estruturar o seu primeiro playbook de vendas e desmistificar que isso é um bicho de 7 cabeças, que é simplesmente trazer para um documento como é o seu processo ou como você quer que o seu processo seja, né? Sim, e acho legal isso porque a gente sai do piloto automático, né? Exatamente. Porque a gente às vezes está ali, às vezes está acontecendo, mas porque é indicação, tal, mas um dia a indicação não chega na quantidade que a gente queria. Exato. Só que agora você coloca no papel, você percebe, nossa, eu só fecho porque tem indicação. Se a indicação acabar um dia, ferrou, eu não vou vender mais. Aí com tudo escrito, você começa a ver, aqui tá ruim, aqui tá ruim, aqui tá ruim, e aí você pode melhorar. Quando você consegue escrever o problema, vamos chamar assim, já está meio resolvido, né? Exato. E acho que assim, o ponto fundamental, se é mão na massa de fato, vai prospectar. Porque eu já cansei de ver a agência, assim, uma certeza eu te dou. Seus clientes vão sair, cara. Eu já vi muita agência que atendia muito bem o cliente era satisfeito, trocou o gerente de marketing, o diretor de marketing, ele tem muita confiança de uma outra agência, a agência é do primo dele, ou sei lá. Ele vai falar, cara, obrigado por tudo que você fez com a gente até aqui, só que a gente vai mover para outra agência. Isso cara, assim, não é... Já cansei de ver isso muitas vezes. E se eu não estou enchendo meu topo do funil,
Quando acontecer isso, eu tenho que fazer layoff, eu tenho que desligar um monte de gente da agência, aí eu vou ter que começar, cara, dar alguns passos para trás para poder estruturar de novo e continuar evoluindo. Então, nunca pare de prospectar. Você tem que estar prospectando sempre, porque os seus clientes que estão dentro de casa hoje, você não tem responsabilidade por mantê-los. É aquilo que eu falei. Eu me preocupo com o que está dentro do meu poder de alcance. Cuidar bem dos meus clientes, isso está dentro do meu poder de alcance. Fazer com que ele fique, cara, tem coisas que fogem do meu poder de alcance, é fora, é no cliente. Então, o que está dentro de casa, que é cuidar bem do cliente e estar prospectando sempre, isso é responsabilidade minha e a gente tem que estar fazendo o tempo todo. Dá o nosso 100% nessa parte e o que não é da nossa alçada, a gente vai contornando e vai se preparando. Exato. Fantástico. Lucas, como é que o pessoal faz para se conectar com você? Você já deu o seu Instagram, mas LinkedIn, fala aí para a galera poder te acompanhar. Boa, eu sou bastante ativo tanto no LinkedIn quanto no Instagram. No Instagram é lucas.alvesbr, no LinkedIn Lucas Alves. A gente está agora num momento no PicPay de expansão muito grande no que diz respeito às nossas soluções para RH, ali no PicPay Benefícios. Então, eu estou bastante ativo no LinkedIn. O nosso desafio principal hoje é fazer com que as pessoas saibam que o PicPay tem essa camada de soluções para RH, cartão de vale alimentação, vale refeição, salário sob demanda, enfim. Então, tenho trabalhado muito forte nisso no meu LinkedIn para levar nossas soluções ao maior volume de pessoas possível, porque taxa de conversão boa de oportunidade para venda a gente tem, o produto é muito bom, o nosso desafio agora é expandir brand awareness mesmo, estamos num caminho muito bom para isso. Isso aí, show. Então, galera, vou deixar aqui as redes sociais do Lucas para você ir lá se conectar. Lucas, valeu aí por ter participado. Obrigado aqui, demais ter pelo dedicado convite. um tempinho aí pra gente. E se você assistiu até aqui e ainda não deixou o like, esse é o momento. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago um profissional fantástico como o Lucas pra gente bater um papo aqui e você poder aprender muito mais e fazer o seu negócio de SEO aí prosperar bastante. Então a gente se vê num próximo Imamura Podcast ou numa próxima live que acontece toda quinta-feira às 8 horas da noite. Valeu, gente. Até a próxima.